iniciar a palestra, vou passar alguns recados. Solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas. E terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já, nós agradecemos a colaboração e também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos. Devem entrar em contato também com a Edna. Campanha do alimento, quando solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas que são doadas às famílias que são assistidas pela casa. Nós agradecemos a colaboração de todos. Também solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo nariz e boca. Nós agradecemos a colaboração. Para a campanha da fralda descartável infantil, solicitamos tamanhos médio para o projeto Mamãe Bebê, quando os bebês que são assistidos pelo projeto Mamãe Bebê recebem as fraldas, a doação de cesta básica, as famílias são assistidas dentro das suas carências materiais e elas também são assistidas pelo grupo de profissionais da área da saúde. Nós agradecemos por isso também. Evangelização. As atividades da evangelização continuam suspensas, porém, nós estamos com videoaulas e atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30 da manhã. Acompanhem pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para que possamos iniciar a palestra, por favor, fechem os olhos. Amado Pai, nós pedimos neste momento que os trabalhadores do alto possam estar entre nós e que estejamos receptivos às suas inspirações, para que seja bem aproveitado este momento onde nos encontramos todos como irmãos, desejosos do amado Mestre Jesus. Então que Ele possa se fazer luz e estar entre nós. Que seja possível contar com Erasmo Gurgel, meu mentor, me inspirando, que ele possa realizar o seu trabalho e eu, como médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema matrimônio e divórcio. Nós iniciamos com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 4 a 8. Quando aquele que criou os homens, os criou macho e fêmea, e foi dito: o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher. E eles não serão dois, mas uma só carne. Que o homem não separe o que Deus juntou. Mas os fariseus perguntaram a Jesus, tentando persuadi-lo, por que Moisés ordenou que fosse dada a carta de separação à mulher e que ela fosse devolvida. Então Jesus disse, por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, nós podemos nos recordar um pouco sobre as leis. A lei divina, que é imutável, é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares. Já a lei humana, ela é variável, dependendo de povos, lugares e tempos. Ela é necessária porque ela protege as necessidades e os direitos das famílias, dependendo, é claro, de toda a conformidade com a nação, com os objetivos. Aquilo tudo que é necessidade para aqueles povos. Já a lei divina, ela é exclusivamente moral, está ligada à lei do amor. Deus quis que os seres se unissem com a afeição da alma e que a afeição mútua entre os esposos fosse transportada para os filhos e que fossem dois, ao invés de um, para amá-los, para cuidar deles e para fazê-los progredir. Kardec nos diz que aquelas uniões que são formalizadas a partir de contrato, antigamente, que eram muito comuns, poderiam se dissolver facilmente. Se a mulher era obrigada a continuar casada,
mas era um casamento forçoso, tedioso, cruel. Ela se mortificava naquela relação. Ele explica que o juramento dito no altar, de forma banal, ele justifica as uniões infelizes. É como um perjúrio. E nós podemos trazer isso, segundo Erasmo, para os dias de hoje. Talvez vocês tenham entrado em contato com algumas pessoas que estavam se ligando em matrimônio e você de repente perguntou: você ama este homem? E a pessoa disse: eu não tenho certeza, mas se não der certo, nós nos separaremos. Uniões que já começam instáveis dificilmente permanecem fortes no futuro. A pessoa já não se liga no desejo de permanecer fortemente unida. E foi isso que ele disse, possivelmente uniões infelizes. No livro dos Espíritos, nas questões 939 a 940A, os espíritos simpáticos são levados a se unir. Muitos pensam amar, mas eles estão sempre atentos ao que a pessoa pode lhe oferecer. Ela tem atração física, ela tem atração material, ela se une porque a pessoa é bela ou porque ela pode satisfazê-la com seu conforto. Quando esta pessoa, ela tem a obrigação de conviver com o outro num casamento, ela realmente percebe que se ligou através da atração física ou material. É o espírito que ama e não o corpo. Quando se dissipa esta ilusão material, o espírito consegue ver realmente tudo o que está acontecendo. Os espíritos informam que existem dois tipos de afeição. A afeição da alma, que é pura, simpática e durável, e a afeição do corpo, que é passageira. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 695 e 696, o casamento é a união permanente entre dois seres. E esta união é um dos primeiros atos de progresso da sociedade, porque revela a solidariedade entre dois seres. Ela pode ocorrer em todos os povos, apesar de condições diversas. Os espíritos informam que a abolição do casamento para a sociedade seria como retornar à infância da humanidade, porque os homens, eles seriam colocados abaixo de alguns animais que já dão exemplo de uniões constantes. Portanto, o casamento, ele é importantíssimo para os laços sociais. É onde a criança vai ter a primeira escola e vai aprender as bases principais, é o alicerce da socialização. No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos informa que a família é quando dois seres se unem com afeto para formar um lar. Através do casal, nós temos o princípio da reencarnação, onde este casal vai ter fontes de alegria com as questões da procriação. Os filhos são liames de amor conscientizados. E a parentela deve manter estes laços, o que significa que em diversas situações é muito comum que o grupo familiar, ele desencarne e reencarne, sempre unido, apesar de modificar suas posições. Portanto, avô para neto, irmão para tio, sobrinho, primo, cunhados, mas estão sempre unidos, necessários para que os afetos e desafetos possam se reunir para ter ajustes e reajustes que são indispensáveis ao aprimoramento para a edificação. Emmanuel fala que, em relação ao casamento, é quando dois seres se unem. A base é a responsabilidade recíproca. Quando não existe a responsabilidade de ambos os lados,
Isso pode gerar repercussões dolorosas na consciência, de difícil solução. Erasmo me pede para lembrá-los do sentimento de culpa de marido ou de mulher quando cometem alguns equívocos que são irreparáveis. Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Tudo o que nós fazemos fica gravado na nossa consciência e agirá após o nosso desencarne, que seja como um juiz. Ele ainda nos avisa que nos planos superiores existem uniões espontâneas com base na afinidade. E isso também ocorrerá na terra do futuro, também será da mesma forma. Mas Emmanuel diz que neste momento já acontecem as uniões ideais, com base na união psíquica, sem necessidade de permuta sexual, de troca sexual, como se o relacionamento não fosse apenas isso, porque em muitos casos é isso que nós podemos perceber, como se o relacionamento, a união matrimonial fosse para o homem uma satisfação dos seus prazeres e para a mulher apenas imposição de obrigações. Não é isso. Acontecem neste momento as uniões que são ideais, onde as pessoas têm toda esta oportunidade de adquirir valores para a vida. E o divórcio? Emmanuel diz que o divórcio é uma lei humana, é separar legalmente o que já estava separado, por isso não é contrário às leis de Deus. Nós devemos nos lembrar que não existem uniões matrimoniais ao acaso, portanto nós não podemos estimular o divórcio, até porque todas as vezes que ocorre um matrimônio, um casamento, existem os burilamentos, os aprimoramentos e também o processo de reconciliação que é eficiente para a sublimação da alma. Mas existem muitos casos de uniões que são terríveis. Podemos nos lembrar de diversas notícias que estamos tendo nos últimos tempos, onde as pessoas fazem do lar um cárcere e é uma agressão atrás da outra. Portanto, para evitar débitos futuros, muitas pessoas preferem adiar, preferem modificar ou recusam os compromissos que foram estabelecidos. Compromissos estabelecidos, porque Emmanuel diz que no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós podemos chamar o parceiro de existências anteriores. Chamamos este parceiro para que possamos planejar a reencarnação seguinte, para que desta forma possamos pacificar a nossa consciência. E quando se estabelece todo este plano, quando ambos aceitam voltar como um casal, eles reencarnam. Mas quando estão reencarnados, um ou outro pode, de repente, não conseguir realizar tudo aquilo que estava disposto. Ele se sente desencorajado e pode voltar ao exercício da crueldade, que é desrespeito, que é traição, que é violência e também o menosprezo. Eu me lembro de uma pessoa muito amada que dizia sempre: algumas palavras ferem mais do que tapas, ou então a indiferença, quando a pessoa te ignora, é um punhal no peito. Portanto, o menosprezo também é um ato de crueldade dentro do lar. E nesta circunstância, o cônjuge prejudicado, muitas vezes, ele não tem recursos para a lapidação moral, o que quer dizer que ele não consegue se reerguer, ele não consegue caminhar com dignidade, ele não tem condições de superar tudo isso que acontece com ele, e é aí que ele vai buscar o divórcio. Portanto, com estas circunstâncias, o divórcio é bênção, é providência humana que chega no momento oportuno, para que esta pessoa, ela possa sim evitar depressão, suicídio, homicídio e calamidades que agravariam o destino de ambos. Com o divórcio, eles se separam, eles se libertam e podem caminhar por caminhos opostos, podem decidir
passar o resto da encarnação sozinhos ou encontrar um novo cônjuge para trilhar um novo caminho cheio de perspectiva e esperança. Mas Emmanuel fala que nós nunca devemos estimular o divórcio. Nós devemos, a partir do encontro com irmãos que estejam passando por dificuldades no seu casamento, reconfortá-los, reanimá-los, lembrá-los que em muitas situações este casamento é provação e precisa sim ter paciência, ter indulgência, ter resignação para que possa ter neste casamento regeneração, passando pela expiação que é necessária. Ainda nós podemos nos lembrar que neste mesmo livro, Emmanuel fala que as provas, as tentações e as crises chegarão para todos os casais no momento oportuno. E, por favor, nos lembremos agora, neste momento de pandemia, quando muitos casais foram obrigados a permanecer no lar. Casais que estavam sempre trabalhando, cada um para o seu lado, na correria, se encontravam à noite, se abraçavam e dormiam juntos. Mas na pandemia, eles foram obrigados a se olhar. E é isto que acontece nestas circunstâncias. As pessoas são obrigadas a ficar uma diante da outra e se reconhecerem da forma como realmente são, cheias de defeitos, mas também virtudes. E isto pode desarmonizar, desestabilizar o ambiente doméstico. Emmanuel fala que nós devemos ter harmonização no lar. Nós precisamos renovar os nossos sentimentos a partir de compreensão, a partir de amor e de paz. Nos lembrarmos do motivo que fez com que nos uníssemos a esta pessoa, porque esta virtude, este sentimento que nos uniu naquele primeiro instante, também está lá. Resgatarmos aquele amor dos antigos tempos e nos unirmos com esta pessoa, lembrando que as dificuldades são mútuas. Se eu sofro, o outro também sofre. Nós podemos utilizar o livro A Força das Ideias. Richard Simonetti, ele fala que os problemas emocionais, também solidão, as carências afetivas, estão relacionadas à forma como administramos as nossas emoções para a convivência feliz, pacífica. Ele informa que muitos destes problemas podem sim estar ligados a existências anteriores, mas normalmente está ligada à maneira de ser de cada um, a forma como eu sou com aquela pessoa, com o meu cônjuge. A felicidade do relacionamento está inteiramente ligada à forma como eu me relaciono com meu marido. Não esperar que ele me faça feliz, mas desejar que eu possa transmitir a ele o meu melhor, ser a melhor pessoa dentro do meu ambiente doméstico. Não esperar que o outro seja bom para você, mas você, antes de tudo, ser uma pessoa amorosa para o outro. O fracasso do relacionamento, como disse Jesus, está relacionado à dureza dos nossos corações. E então, Richard Simonetti fala que o casamento ideal é aquele que é cheio de respeito, renúncia, aceitação, harmonia, compreensão, mas deve ter sempre sorrisos, bom humor e, por que não dizer, não pode faltar o eu te amo, que opera prodígios numa convivência feliz. Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa tem a certeza do nosso amor, mas é bom ouvir que se é amado. Se nós gostamos de receber afeto, o outro também gosta de receber afeto. O livro de Emmanuel, Estude e Viva, ele fala que, antes de tudo, o casal também é irmão. Todos nós somos irmãos em nome de Deus e somos colocados na intimidade de uma relação por permissão divina, para que possamos aprender um com o outro, mas também para que possamos nos amparar. Quando o mal se intromete dentro do nosso lar, nós devemos evitar desespero, nós devemos evitar desânimo, ressentimento, lembrando que tudo pode aquele que perdoa 7 vezes 7.
Nestas circunstâncias, Emmanuel nos indica para orar, estarmos sempre atentos no que Deus tem para cada um de nós, nos voltarmos à prece, pedindo que Ele possa nos encaminhar e colocar seres abnegados para nos inspirar. Ainda, a vida em família, Rodolfo Caligares, ele fala que quando duas pessoas se unem, eles vêm de famílias, de classe social, de lugares de escolas totalmente diferentes. Eles precisam de reformulação com os mesmos costumes, as mesmas ideias, os mesmos objetivos, os mesmos interesses. A felicidade conjugal, ela só será conseguida com a reharmonização deste casal. É quando os dois passam a ser uma pessoa. É quando o filho chega para a mãe, pergunta alguma coisa, a mãe responde. E se ela perguntar para o pai, é a mesma resposta. Se vocês falarem comigo, eu responderei uma coisa, mas se o meu marido tiver que ser indagado, ele responderá a mesma coisa. Os dois, olhando para o mesmo caminho, tendo os mesmos objetivos, é a mesma jornada de ambos. Desta maneira, Rodolfo Caligares ainda nos fala que para sermos felizes, todos nós almejamos alguém. Ninguém quer ser só. A socialização é instintiva. Nós precisamos de alguém para dividir lamúria, sim, muitas vezes, para desabafarmos, para resolução de problemas cotidianos, mas para trocar afeto. É quando você recebe uma boa notícia e precisa contar para alguém, e é para ele. Mas quando você perde um ente querido e você precisa de alguém para te suportar, porque você não tem forças para aquilo, e você encontra com aquela pessoa. Portanto, até mesmo para saber que você não estará desamparada na doença ou na velhice, você precisa de alguém. Para finalizar, em torno do mestre Vinícius, fala que o lar é semelhante ao corpo humano, onde o marido é a cabeça e a mulher é o coração. Os filhos e os demais parentes são órgãos e membros. Tudo na vida é inteligência e sentimento. O cérebro pensa, o coração sente. Tudo vai bem. Mas se alguma coisa acontece com um ou com o outro, desarmoniza todo o corpo humano. E desta forma pode comprometer todos os membros desta família, destruindo o encanto do lar e, consequentemente, a alegria de viver. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Por favor, lembrem-se dos seus cônjuges. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Lembrem-se dos seus cônjuges neste momento e que os emissários do Senhor possam lembrar-se desta pessoa. Senhor, meu Pai, que este irmão que se uniu comigo em matrimônio possa receber as nossas mais profundas vibrações de amor, de paz, de respeito e também de perdão, se algo aconteceu de um ou de outro lado. Que nós possamos estar unidos, Pai, e que o amado Mestre Jesus possa ser a luz da nossa existência. Que possamos ser realmente uma pessoa só, nos amparando, nos dando o apoio necessário nos dias difíceis, nos envolvendo para criar os nossos filhos. Ó Pai, que o amor seja a base da nossa união e que em todos os dias possamos nos recordar que a união foi formalizada por Deus. Eu agradeço, meus irmãos, e espero que isso tenha sido positivo para as famílias de todos vocês. Agradeço, Pai, por este momento, ao amado Jesus, que é nosso mestre e o nosso guia, e a Erasmo Gurgel, que é o responsável pelo trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada e boa noite a todos.